Graças a Deus, povo de Deus, bem-vindos ao Devocional Pregai. E hoje é dia de finalizarmos a leitura de Deuteronômio e assim a gente completar aqui a leitura do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja qual a autoria é dedicada a Moisés. Amém? Bom, hoje é dia de lermos os capítulos 32, 33 e 34 da Palavra do Senhor e finalizarmos com isso a história deste grande homem de Deus que foi Moisés. Amém? Moisés foi muito importante. Claro que a gente vai ver falando sobre Moisés mais lá na frente, mas o Pentateuco foi maravilhoso. E olha que história deste homem de Deus. Quero ler aqui com os irmãos no capítulo 34, do versículo 1 ao 7, e depois eu quero dar um pulinho lá no 10, porque eu preciso falar isso com vocês, para você ver quão grande foi este homem de Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Adã, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. E olha aqui o que diz no versículo 10, que é interessantíssimo. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Foi maravilhoso até aqui acompanhar a história deste grande homem de Deus que trouxe grandes ensinamentos aqui para a gente. Amém? Bom, Moisés, como um homem de Deus obediente ao Senhor em tudo, ele não se negou. E para o monte cujo qual o Senhor mostrou ali para ele onde ele iria morrer. Mas sabe o que mais me chama a atenção em tudo isso? É porque, ainda assim, ele louvava ao Senhor, ele cantava ao Senhor antes mesmo de ele morrer. Ele, junto com Josué, entrou na presença do Senhor. Josué é aquele que iria sucedê-lo na liderança do povo de Israel. Ele entra na presença do Senhor com Josué e o Senhor fala para ele escrever uma canção, e ele escreve uma canção. E antes de chegar no capítulo 34, no próprio capítulo 32, olha o que diz a palavra do Senhor na canção. Lembra quando ele fere a rocha e por este motivo ele não pode entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, nem ele nem o irmão dele Arão? Olha o que vai falar sobre rocha. Nós sabemos que nossa rocha é Cristo Jesus. Então, aquela rocha, quando Deus fala para Moisés assim, dá uma ordem para ele dizendo: fale a rocha, tem um significado muito importante. E por este motivo, por bater por 2 vezes na rocha, nem ele nem Arão pode entrar na terra prometida, e eles morrem antes do povo entrar na terra prometida. Olha o que diz no capítulo 32, nesta mesma canção cuja qual Deus deu para Moisés entoar ao povo, para que o povo se lembrasse de como Deus era junto com o povo e ainda assim o povo era um povo rebelde. Olha o que vai dizer. No capítulo 32, versículo 15, diz assim: Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha, com R maiúsculo, de sua salvação. Aqui está falando do próprio Senhor. Aqui está se referindo que eles se esqueceram de quem é o Salvador. Amém? Aí lá no 18, no versículo 18, olha o que diz também sobre rocha. Abandonaram a rocha, com R maiúsculo mais uma vez, abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. Amém? Ou seja,
o Senhor gerou o seu povo. Esse povo aqui, ele é de Deus. Amém? Lá no versículo 30, mais uma vez vai falar sobre rocha. Olha o que vai dizer aqui. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles, e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que a sua rocha, com R maiúsculo de novo, os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Ou seja, Deus os entrega nas mãos de seus inimigos, aqueles que não obedecem. Quando o povo deixa de obedecer ao Senhor, o Senhor entrega eles na mão dos inimigos. E a gente vai ver essa história aqui acontecendo mais lá na frente, em nome de Jesus. Olha o que vai dizer no 31, no versículo 31. Mas a rocha, agora com R minúsculo, mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha com R maiúsculo, como até eles mesmos reconhecem. Ou seja, o Deus que eles servem não é como o nosso Deus. O Deus que o povo serve aí não é nem Deus, para começar. Então eles não chegam nem perto, nem próximo de ser como o nosso Deus. E lá no versículo 37, mais uma vez vai falar de rocha. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então ele perguntará: onde estão seus deuses? As rochas, com R minúsculo, em que se refugiaram. Ou seja, Deus perguntando para o povo. Amém? Essa foi uma história linda aqui de Moisés, e foi lindo ler com vocês aqui, não só o livro de Deuteronômio, mas todo o Pentateuco. Amém? Agora, a partir de amanhã, nós já vamos entrar em uma outra fase da Bíblia. Você que quer conhecer mais de Deus através da sua Sagrada Escritura, junte-se conosco aqui, me siga no Instagram, vem com a gente. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós tiramos dúvidas. Caso tenha alguma dúvida bíblica, vem com a gente, faça conosco o devocional em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.